Olá, o Grupo Liberal recebe hoje o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai conversar conosco um pouco sobre a conjuntura nacional, o momento que a gente está vivendo no país e, claro, perspectiva para 2022. Está conosco também aqui Rita Soares, jornalista do Grupo Liberal e editora de opinião. Bem-vinda aí, Rita. Obrigada, Daniel. Obrigada, presidente, por essa disponibilidade para falar com a gente, com os leitores, ouvintes e internautas do Grupo Liberal. É um prazer e a gente espera que essa entrevista seja bastante esclarecedora. Daniel. Ok, presidente, só reforçando, essa entrevista a gente está veiculando nos nossos canais, né, no YouTube, Facebook, Instagram do Grupo Liberal, O Liberal. A gente está veiculando ela no impresso, O Liberal, e na Rádio Liberal, a MFM, que chega em todo o estado do Pará. A gente vai usar o termo, né, presidente, porque é a maneira mais adequada de se tratar quem ocupou um cargo público como o senhor ocupou. Então, a gente faz esclarecimento para evitar qualquer tipo de interpretação equivocada. É a maneira educada e adequada de se tratar. Então, presidente Lula, bem-vindo. Olha, Daniel, esteja totalmente à vontade, você e a Rita, porque eu não sou muito chegado à liturgia, não. Quando eu era presidente e o Guxiguem era meu ministro da comunicação, o Guxiguem brigava comigo todo dia porque ele achava que eu não tinha nenhuma liturgia para exercer o cargo. Eu fazia questão de respeitar a liturgia. Obviamente que você me trata como você achar que é mais confortável para você, e eu acho que o respeito de você por mim, de mim por você, não se trata apenas pelo tratamento, mas do nosso comportamento. E eu conheço a sua fama de bom jornalista, conheço a fama da Rita, então, vamos ficar totalmente à vontade, querido, totalmente à vontade. Obrigada. Então, obrigado, presidente. Então, vamos lá. Essa semana aí tiveram protocolados já, né, pedidos vamos logo direto, tá, presidente? De impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O que você acha disso? Isso pode prosperar ou não? Qual que é a tua avaliação dessa ação de alguns partidos aí da oposição ao atual governo? Daniel, veja, desde que o Bolsonaro tomou posse, a gente tem, ao longo do tempo, foram mais de 120 pedidos de impeachment que foi dada entrada na Câmara. O que é lamentável é que nenhum deles foi colocado em discussão na Câmara para que a sociedade pudesse, através dos parlamentares, discutir se era necessário, se tinha crime de responsabilidade ou não. Agora, com o funcionamento da CPI, fica evidente algumas coisas que o governo Bolsonaro está fazendo e que merece se pensar efetivamente no interditar o Bolsonaro. Veja, primeiro, porque hoje ele já pode ser considerado responsável, pelo menos por metade das pessoas que morreram nesse país. Se ele tivesse criado um protocolo no início da pandemia, se ele tivesse respeitado a ciência como todo mundo quer respeitar, se ele tivesse se comportado com a fineza que os governadores têm tentado se portar, e se ele tivesse determinado a compra das vacinas no momento sério, certamente a gente não teria a quantidade de pessoas que tem contaminada, certamente a gente não teria a quantidade de pessoas que já morreram no Brasil, 520 mil pessoas. A gente poderia ter metade disso. Eu faço questão de dizer que o Bolsonaro tem que ser tratado como um genocida, porque eu nunca vi ninguém tratar com tanto desrespeito à humanidade, eu nunca vi ninguém tratar com tanto desrespeito ao seu povo, como o Bolsonaro tem tratado desde que tomou posse e depois que começou a pandemia. Então eu acho que agora esse pedido de impeachment é um pedido, ou seja, um pedido mais robusto, porque é um pedido que envolve muita gente da sociedade, e agora o PT entrou na Suprema Corte para que a Suprema Corte decida e pelo menos possa, exigir que o presidente da Câmara coloque em votação. Isso não implica que vai ser aprovado o impeachment do presidente, pode não ser aprovado. O Trump teve um pedido de impeachment que não foi aprovado, ou seja, mas o que é grave é que não seja discutido o impeachment do Bolsonaro por todos os crimes que ele já cometeu.
E o último que eu vi no último final de semana, o gesto do presidente Bolsonaro em tirar a máscara de uma criança de colo e ainda fazer sinal para outra criança que tinha 10 anos tirar a máscara, por isso só já demonstra o comportamento genocida de respeitoso de um presidente da República com o seu povo. Então, é o seguinte, eu não sei se vai acontecer. O que eu acho é que o presidente da Câmara precisa colocar em discussão se vamos aceitar ou não o pedido de impeachment, para daí você começar o processo. Eu espero que o presidente da Câmara coloque em discussão a necessidade de votar o impeachment do presidente Collor. Presidente, mesmo entre pessoas do campo progressista, o senhor me ouve? Eu estou ouvindo um barulho, tem um barulho forte. Mesmo entre pessoas progressistas que defendem o impeachment, há aqueles que acreditam que o ideal nesse momento seria, como o presidente Bolsonaro ainda teria maioria na Câmara, talvez não fosse estratégico debater o impeachment agora, porque o impeachment sendo rejeitado, ele sairia fortalecido. Como é que o senhor avalia essa análise e o que o senhor espera da CPI? O senhor tem acompanhado a CPI, o que o senhor espera da CPI? Olha, Rita, eu não sou daqueles que fico apostando na desgraça e acreditando em tudo que eu gostaria de acreditar. Veja, eu acho que o papel da CPI é apurar com toda a seriedade possível todas as denúncias que forem feitas, tentar tirar proveito das coisas boas e das coisas ruins da CPI e mostrar para a sociedade brasileira apenas a verdade. Se for verdade as denúncias de corrupção na compra da vacina, se for verdade as denúncias do gabinete paralelo, se for verdade todas as coisas que estão falando contra o governo e contra o ministro do governo, eu acho que a CPI pode efetivamente pedir à Suprema Corte a interdição do Bolsonaro ou pode, com base no relatório da CPI, mais um pedido de impeachment. Eu acho que a CPI está prestando um serviço extraordinário à sociedade brasileira, ou seja, ela está desnudando o monstro, sabe, que foi plantado no Brasil, porque o Bolsonaro não fazia parte do desejo democrático do Brasil, não estava nas cogitações, e eu acho que foi todo um trabalho de negação da política, todo um trabalho de mentiras contadas contra o PT, contadas contra o Lula, que fez surgir, sabe, uma figura como o Bolsonaro, que é uma figura totalmente desrespeitosa a tudo que são os bons costumes e as boas normas que nós aprendemos na vida. Eu sinceramente, Rita, quando eu vejo falar, sabe, que a coisa está radicalizada, que estão dois extremos disputando as eleições, eu queria te dizer que a polarização não é entre dois extremos, a polarização é entre a democracia e a sociedade civil representada por mim e o fascismo representado pelo Bolsonaro. É isso que está na disputa. É isso que está na disputa. E ele, é importante lembrar que eu já disputei com o Fernando Henrique Cardoso, que eu já disputei com o Serra, já disputei com o Alckmin, ou seja, e nunca houve radicalização, nunca houve baixo nível e sempre houve polarização. Você sabe que a polarização entre o Remo e o Paçandu, ela existe independentemente da torcida não querer. Basta entrar em campo que a polarização está colocada. Então, eu acho que a CPI, na minha opinião, a condução do presidente, sabe, Aziz, o comportamento dos senadores, o companheiro Renan tem tido um comportamento muito interessante na CPI, e eu estou otimista que ela apenas mostre a verdade ao povo brasileiro. Não é mostrar aquilo que eu quero, Rita, é mostrar a verdade, os fatos, para que você e eu tenhamos o direito de julgar, sabe, com base na verdade que aconteceu nesse país. A gente queria falar um pouco dessa polarização, ele já até antecipou um pouquinho. Eu queria que o senhor avaliasse, o senhor é sempre apontado como um dos extremos dessa polarização. Onde o senhor se coloca nessa linha reta que vai, digamos, do Bolsonaro a... Rita, veja,
Eu tenho uma história política mais do que conhecida no Brasil. As pessoas conhecem a minha vida desde que eu virei presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 1975, das famosas greves de 78 e de 80. As pessoas acompanharam o crescimento, sabe, do PT ao longo da história. As pessoas do Pará sabem quantas vezes eu fui ao Pará. E as pessoas sabem o que eu fiz no Pará. As pessoas sabem efetivamente que nós temos uma história de tradição democrática. O PT é o mais importante partido de esquerda da América Latina e é o mais democrático. Você veja, quando eu era presidente, Rita, para definir as políticas públicas que eu coloquei em funcionamento, foram 74 conferências nacionais que eu fiz para que a gente pudesse definir as nossas políticas públicas. Então, veja, o que eu tenho dito? Aqueles que tentam dizer que tem uma polarização entre dois extremos, é que, efetivamente, é as pessoas que estão procurando uma terceira via, uma quarta via, uma quinta via. Eu acho que vão fazer um sorteio pela Caixa Econômica para tentar encontrar, sabe, uma terceira ou uma quarta via. Eu posso te dizer, Rita, que é o seguinte, a polarização que está colocada entre Lula e Bolsonaro é a polarização entre a democracia do Lula e o fascismo do Bolsonaro. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo e a sociedade vai ter a oportunidade de consertar esse país, porque eu tenho dito que não será um partido ou uma pessoa que vai derrotar o Bolsonaro. O povo brasileiro está cansado de mentira, o povo brasileiro está cansado de fake news, o povo brasileiro está cansado de desrespeito à sociedade, de zombaria com a sociedade, de brincadeira estúpida de um presidente que acorda às 5 horas da manhã para contar mentira pela sua rede social. O Brasil está precisando de paz, de trabalho, de salário, de saúde, de segurança, sabe? E não de um presidente que não entende nada disso e não faz outra coisa a não ser zombar e ofender a sociedade brasileira. Presidente, ainda nessa linha da polarização, eu queria lhe perguntar o seguinte: o seu governo seguramente foi muito mais de conciliação do que de ruptura, muito mais de conciliação de classes, o senhor concorda? Pelo menos essa é a minha avaliação. E, apesar disso, alguns setores, como as grandes corporações, bancos, etc., parece que voltaram a temer o Lula, como em 89. O que está acontecendo? Por que isso? Como é que o senhor avalia essa coisa do senhor ser visto como um bicho-papão para o mercado, por exemplo? Rita, se um dia você é muito nova, e o Daniel também, se um dia vocês forem presidente da República ou governadores do estado do Pará, vocês vão governar de acordo com a correlação de força que permitiu vocês chegarem ao governo. Quando você é presidente da República, você não governa para o seu partido. Você governa para a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira é plural. A sociedade brasileira, ela tem banqueiros e tem bancários, ela tem usineiros e tem cortadores de cana, ela tem fazendeiros e tem trabalhador rural, sabe? Ela tem dono de hospital e tem médico, tem enfermeiro. Ou seja, é com essa pluralidade, sabe, a diferença do extrato social que você governa. E eu tenho muito orgulho de dizer que no meu governo, todos, simplesmente todos ganharam. Eu posso olhar, não sei se o governador Helder Barbalho vai assistir a nossa entrevista, ou o antecessor dele, o Jatene, vai assistir, sabe? As pessoas que gostam e que não gostavam de mim, eles vão dizer para você que nunca teve um presidente da República que tratasse o estado do Pará tão bem e com tanto respeito. Eu duvido que na história do Pará teve um presidente da República que fez tanta transferência e parceria de políticas públicas como eu fiz, sem olhar de que partido era o governador, de que partido era o prefeito. Então, eu efetivamente tenho um orgulho. Se as pessoas acham que eu fui conciliador, eu fiz a conciliação quando eu arrumei o meu vice. O Zé Alencar era um grande empresário de uma empresa grande que tinha 17 mil trabalhadores e eu era um dirigente sindical. E nós fizemos a melhor parceria que um governo pode fazer.
uma parceria de lealdade, de confiança, de compromisso e de competência gerencial. Porque vocês estão lembrados que quando eu cheguei na presidência, o Brasil estava quebrado. O Brasil não tinha dinheiro sequer para pagar as suas importações. Todo final de ano, o ministro Malanco ia para Washington para tentar pegar dinheiro para suprir o problema do caixa no Brasil. Nós acabamos com isso. E quando deixei a presidência da República, a economia crescia 7,5%, o comércio varejista crescia quase 16%, e nós deixamos 370 bilhões de dólares, sabe, em moedas internacional. Ou seja, nós que éramos devedores do FMI, passamos a ser credor do FMI. Então eu governei para o país e tenho orgulho. Sabe, quando eu tinha muita dificuldade de governar, sabe o que eu fazia? Eu tinha um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu juntei 100 pessoas, empresários do campo, empresários da cidade, banqueiro, dirigente sindical, índio, pastor, padre, sabe, todo mundo. Era um conselho que me ajudava a dirimir as dúvidas que o presidente da República possa ter. Aquilo que o presidente da República não sabia, esse conselho ajudava a construir uma solução. É por isso que o meu governo deu certo, e é por isso que, quando eu deixei a presidência, eu tinha 87% de bom e ótimo. Presidente, liberou aqui o microfone. Presidente, já entrando então em 2022, tá? Primeiro, eu sei que você já respondeu isso, mas vamos lá. É possível já confirmar, então, Lula como candidato? E eu vi também uma postagem sua de que você está olhando a Constituição para ver quantos vices pode ter numa eventual chapa. Entre esses nomes que você deve estar pensando, tem alguém da Amazônia? Ô Daniel, eu tô aqui rindo porque é o seguinte, eu ainda não sou candidato a presidente. Eu ainda não sou porque não decidi, porque eu decidi que 2021 é um ano para a gente brigar para conseguir vacina para todo mundo. É um ano para a gente brigar para conseguir salário emergencial, um auxílio emergencial para todo o povo que está passando fome. E é um momento da gente fazer um trabalho muito certo para ter crédito para financiar obras de infraestrutura e, ao mesmo tempo, financiar pequenos e médios empresários para que eles possam manter as pessoas trabalhando e recebendo o seu salário. E aí eu sou obrigado a dar parabéns, sabe, ao trabalho importante que está sendo feito na questão do Covid pelo governador, e é importante parabenizar o prefeito Edmilson com o Bora Belém que ele criou, que é uma soma de dinheiro para ajudar as pessoas que estão, sabe, desprotegidas na cidade de Belém. Então, eu posso te dizer o seguinte, sempre haverá possibilidade de ser alguém do Norte. Sempre eu tenho muitos amigos aí, tenho muitos companheiros. Quando eu decidir ser candidato, eu vou decidir também, sabe, quem será o vice, qual é o setor social que vai representar, qual é o partido político que vai indicar. Mas é muito cedo, porque eu vou dizer para você, Daniel, uma coisa que eu dizia quando eu estava preso. Todo mundo que ia me visitar na Polícia Federal entrava na cadeia com dó de mim. E eu falava, vocês não têm que ter dó de mim, porque eu estou tomando café de manhã, almoçando e jantando. É preciso ter dó do povo que está abandonado. A gente tinha acabado com a fome em 2012 e a fome voltou. Você sabe quanto está custando o preço de um tambor de gás, quanto está custando de um botijão de gás, quanto está custando o preço de um quilo de carne nesse país. Ou seja, as pessoas não estão podendo comprar comida, e quando compra comida não pode cozinhar porque não tem gás, é obrigado a voltar ao velho fogão de lenha. Como não tem fogão de lenha, vai colocar uma lata em cima de 2 tijolos e cozinhar. Quer dizer, que país é esse que a gente está vivendo? Esse país, quando eu era presidente, Daniel, chegou a ser a 6ª economia do mundo. Em 2008, quando nós ganhamos as Olimpíadas, o Brasil era a 6ª economia do mundo. Agora o Brasil é quase que a 12ª economia do mundo, ou seja, esse Brasil era um país protagonista no mundo, o país agora virou paira. Ninguém quer receber um presidente, ninguém quer conversar com o presidente. Então eu acho que nós precisamos salvar o povo brasileiro. E salvar o povo brasileiro é recuperar a democracia. É você eleger um presidente da República que tenha sensibilidade humana,
que tenha uma prática humanista, que tenha solidariedade, sabe? Um cara humanista é o que nós precisamos para que a gente possa acabar com a pobreza e a miséria nesse país. Presidente, o senhor pode não falar de nomes nesse momento, mas o senhor poderia, digamos, traçar um perfil. O senhor falou de José de Alencar, e quem seria, neste momento, qual seria o perfil ideal para um vice? Posso, Rita, apenas por cuidado, eu não posso dizer, veja, o perfil é o seguinte, é um cara que tenha afinidades com as coisas que eu penso, é um cara que tem afinidade, é um cara que seja digno e merecer a confiança do povo brasileiro, e é um cara que me ajuda a governar, sabe? Então, esse é o vice ideal. Esse é o vice, aquele cara que vai ajudar a governar o Brasil, que vai, ele e o presidente, compartilhar as grandes decisões que serão tomadas no país. Então, eu te confesso que eu não escolhi o perfil, eu vou escolher, e quando eu escolher, Rita, eu vou ligar para o liberal e falar, gente, ó, escolhi o meu vice aqui, vocês querem publicar a cara do bichinho? Vamos colocar. Em primeira mão. Não entendi. Em primeira mão, tá, presidente? Por favor. Estão me ouvindo aqui? Tá, presidente. Aqui na Política Paraense é muito conhecida uma frase do Gerson Pérez, que foi deputado federal, que na política até boi voa. É possível a gente ter 2022 muito boi voando aí na política, com algum vice de novidade, algum nome, alguma composição um pouco diferente? Não. Chapa? Não, Daniel, deixa eu te dizer uma coisa, Daniel. A minha possibilidade de ser candidato, Daniel, é uma coisa que eu vou tratar com muita seriedade. Eu te confesso, Daniel, que eu sou um homem feliz, porque você sabe o que aconteceu comigo. Você é jornalista competente e sabe a quantidade de inverdades que foram contadas contra mim durante anos e anos. Você sabe que quando eu fui prestar depoimento na Polícia Federal, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar porque você permitiu que a mentira fosse muito longe. E tudo o que nós falamos na minha defesa aconteceu. Tem pessoas que só soube pelo Intercept ou pelo hacker de Araraquara. Mas se você pegar a minha defesa, você vai perceber que em 2016 o que aconteceu já estava colocado na minha defesa. Porque eu sabia a mentira que estava sendo contada. Então, veja, eu estou feliz porque eu estou de volta, sabe? Estou numa relação muito forte com o povo brasileiro. Estou muito bem, sabe? Em todas as pesquisas que se façam em qualquer estado, eu estou muito bem. E se fizerem pesquisa no Pará, eu vou estar em primeiro lugar no Pará também. Eu tenho certeza, sabe? Qualquer pesquisa que fizer aí, eu vou estar em primeiro lugar. E isso me deixa confortável. Agora, veja, eu tenho consciência de que se eu voltar à presidência da República, Daniel, qualquer um pode ficar prometendo qualquer coisa. Eu não posso prometer porque eu tenho que fazer mais do que eu fiz. Você sabe a quantidade de escolas que nós fizemos, escolas técnicas de institutos federais no Pará. Você sabe as universidades que nós fizemos no Pará. Você sabe o quanto dobrou o número de alunos. Você sabe que foram mais de 100 mil casas populares que foram feitas. Você sabe da hidrovia, você sabe de uma série de coisas que foi feita aí, da hidrelétrica de Tocantins, que nós dobramos a capacidade dela. Você sabe que quando eu cheguei na presidência, as pessoas que moravam embaixo das torres de Tocantins não tinham energia elétrica. Então, você sabe o que acontece? Eu, se voltar, eu tenho que fazer mais. Fazer mais e com mais competência. Isso é possível fazer, Daniel e Rita, se o presidente tiver capacidade de manter uma relação civilizada com o governador. Se tiver capacidade de manter uma relação civilizada com o prefeito, com a classe política, com os trabalhadores e com o empresário. Então, quando você chega na presidência da República, você vai discutir o desenvolvimento desse país, você tem que discutir o desenvolvimento regional.
E para discutir o desenvolvimento regional, você tem que conversar com os empresários, com os políticos, com o governador, com o prefeito da cidade, porque são eles que conhecem a realidade de cada estado. Você não consegue governar o país de Brasília. Sabe? Você tem que descer, pisar no chão do seu país para você conhecer a realidade. Então eu estou muito tranquilo com relação, por isso que eu estou feliz. Eu vou viajar, se Deus quiser, esse ano ainda vou parar, ainda vou à cidade de Belém. Sabe? Se tivesse um tempo, eu gostaria de tomar um banho numa praia bonita daquela água azul do Rio Tapajós. Sabe? Eu vou ver se é possível, sabe? Mas eu quero ir ao estado do Pará, quero conversar com o governador, quero conversar com o prefeito, quero conversar com os empresários, quero conversar com o deputado. E eu tenho uma coisa na cabeça, viu, Rita? Eu nunca conversei com o empresário perguntando em quem que ele ia votar ou em quem que ele votou. Eu nunca quis saber. Eu nunca quis saber se o prefeito era de tal ou qual partido. A minha relação não era partidária. Eu, quando ia conversar com o prefeito, eu não estava pensando em atender o prefeito, eu estava pensando em atender o povo da cidade do prefeito. Quando eu ia a Belém, eu não ia para atender os interesses do prefeito, eu ia, sabe, através do prefeito, fazer acordo e convênio para tratar dos assuntos do povo de Belém. Então, é assim que a gente tem que governar o país, conversar com todo mundo, ter paciência, conversar com quem gosta, com quem não gosta, com quem votou, com quem não votou. Tá? Porque quando você vira presidente, você vira pai de todo mundo. Você não tem que dar comida para alguém na mesa e deixar alguém fora da mesa, não. Você tem que colocar a mesa e garantir que todo mundo vai comer o seu bifinho, vai comer o seu pãozinho com cafezinho com leite. É esse país que nós vamos voltar a construir. Não é esse país da fome, esse país das pessoas morando na rua, esse país de quase 15% de desempregado, esse país, como disse o PNAD, essa semana, esse país que caiu a massa salarial, a renda dos trabalhadores caiu, esse país que aumenta o gás, que aumenta a luz, que aumenta a carne, que aumenta o aluguel em preços absurdos que o povo não pode pagar. Então, eu, sinceramente, poderia dizer para vocês, se eu voltar, é para consertar esse país. Presidente, e fazer mais bem feita. Sabe, o povo descobrir que tem uma pessoa civilizada na presidência, que tem um humanista, sabe? Que tem alguém que ama o dom da vida, que é a coisa, para mim, mais sagrada. Se você ama o dom da vida, você tem que amar as pessoas. Você tem que distribuir livros nas escolas e não armas. Sabe, você tem que distribuir paz, amor, fraternidade, não ódio como é distribuído agora. Vocês sabem o que eu estou falando. Porque tem uma parte da sociedade que foi tomada pelo ódio. As pessoas não se conversam mais, as pessoas se ofendem, as familiares brigavam, família não se reunia mais, não jantava mais, por divergências, sabe, irracionais. Eu quero restabelecer a paz, a fraternidade, o amor e a boa convivência humanista, sabe, nesse país. Falando em boa convivência, circulou nas redes a foto do seu almoço com o Fernando Henrique. O senhor me ouve? Agora eu ouvi. Falando em boa convivência, circulou nas redes sociais e na mídia a foto do senhor com o Fernando Henrique, que já anunciou que num eventual segundo turno entre o senhor e o Bolsonaro votaria no senhor. Por outro lado, nós temos Ciro Gomes aí, que tem dado algumas declarações bastante críticas, né? Por onde, afinal de contas, passa essa tal frente ampla? Que forças o senhor espera aglutinar numa eventual disputa à presidência? Rita, primeiro, deixa falar uma coisa importante. Você está lembrado, e o povo do Pará está lembrado. Aliás, eu tenho uma lembrança, Rita e Daniel, que nunca sai da minha cabeça, que foi a campanha de 1989. Veja o seguinte, naquela campanha eu disputei contra Ulisses Guimarães, disputei contra Paulo Maluf, contra Mário Cova, contra Fife, contra Brizola, contra Roberto Freire, contra o Collor, contra o Enéas
e outros candidatos. Todos os caciques da política brasileira disputaram e eu fui para o segundo turno. Por que eu estou dizendo isso? Veja, porque quem vai governar o Brasil não pode ficar fazendo bravata. Quem vai governar o Brasil, e é sério, tem que dizer que governar o país é uma coisa muito complicada. Você tem que conviver com as pessoas. Eu não quero saber, Rita, em quem você vai votar. Eu quero saber que você é uma cidadã brasileira, você é uma cidadã trabalhadora e que, portanto, eu quero tratar você com respeito, independentemente do que você pensa politicamente e ideologicamente. Essa é a filosofia que deve nortear um candidato a presidente. Por que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso? Primeiro porque o Fernando Henrique Cardoso é um ex-presidente da República, ele era presidente quando eu fui candidato a presidente da República, garantiu um processo democrático, sabe, um processo eleitoral muito democrático, garantiu uma transição muito pacífica, e nesse mundo conturbado eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e discutir com ele alguns problemas do Brasil. E gostei da reunião e acho que nós precisamos conversar mais. Eu tinha conversado com o Sarney antes. Eu tinha ido na casa do Sarney em Brasília. Então, veja, o fato, sabe, a frente que eu quero construir é uma frente que ela pode ser ampla do ponto de vista do espectro ideológico, mas ela não pode ser ampla do ponto de vista do programa que a gente vai querer construir. Quem quiser participar numa correlação de força com a minha candidatura, numa frente comigo, tem que saber, o pobre tem que estar no orçamento do governo. Nós precisamos garantir que as pessoas tomem café, almoçem e jantem todo dia. Nós precisamos garantir que as pessoas tenham emprego. E você sabe que nós geramos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada nesse país. Nós temos que garantir que as pessoas tenham energia na sua casa, que as pessoas tenham gás. Durante todo o meu mandato, o gás não aumentou de preço. Ou seja, nós temos que garantir que nós vamos elevar o padrão de vida das pessoas mais pobres. Sabe, quando eu falo, Rita, que é preciso garantir que as pessoas tomem café de manhã, almoçem e jantem todo dia, eu não falo de brincadeira, não, é porque eu sei o que é fome. Eu sei o que é uma criança levantar sem ter um copo de leite e um pedaço de pão com manteiga para comer. Eu já passei por isso. E acho inadmissível que ainda a gente tenha isso no Brasil. Então, bem, eu quero construir uma frente para ganhar as eleições e para governar o Brasil. Ora, o fato do Ciro me fazer crítica, eu também acho normal. Eu já falei muitas vezes, eu não vou responder o Ciro, não vou brigar com o Ciro. É normal, se eu tivesse 2%, ele tivesse 30%, ele nem citaria meu nome. Agora, como eu que tenho 30 e ele 2, então ele tem que citar meu nome, paciência, mas é assim mesmo na política. Você critica quem está na frente, você não critica quem está atrás. Eu acho isso normal, não vou ficar com raiva dele por conta disso, ele pode continuar falando à vontade, para mim não tem problema. O meu problema é o seguinte, esse país não pode continuar com um fascista presidindo esse país. Ele não tem direito de continuar e quem vai decidir isso é o povo brasileiro. Então eu vou conversar com todo mundo. Ô Rita, pode se preparar que quando eu for ao Pará, eu vou conversar com gente que você vai estranhar que eu vou conversar, mas eu vou conversar porque, sabe, eu gosto de conversar e, primeiro, eu adoro tentar convencer as pessoas de estar do lado bom. Quando eu fui presidente da República, eu mantive muita relação com o empresariado e nunca perguntei em quem que eles iam votar e não pergunto. Mas eu não deixo de cumprir com a minha função de governante. Quem vai decidir as coisas que eu vou fazer no Pará é o povo do Pará, é o governo do Pará, é o prefeito do Pará, sabe, que conhece o Pará. Eles vão dizer qual é a obra importante que vai acontecer, que precisa o governo financiar. É assim que a gente governa o país e por isso você tem que conversar com todo mundo. O presidente, um fenômeno. Só um segundo, Rita. Posso ir, Rita? O microfone da Rita que tá mudo agora. Tinha uma outra pergunta envolvendo o Ciro, Rita. Tá.
Tá, não, é porque enquanto a gente está conversando aqui, presidente, saiu uma declaração agora a gente está aqui no liberal.com também, estou com a tela ligada aqui, o Ciro afirmando agora pela manhã que ele acredita que o segundo turno vai ser entre ele e o senhor, e que o Bolsonaro sequer estará na eleição, e se tiver, não chega no segundo turno. O senhor tem que comentar isso. Olha, seria extraordinário para o Brasil. Sabe, seria extraordinário para o Brasil que disputasse o Ciro e eu o segundo turno. Sabe, eu acho que seria uma vitória da democracia esplendorosa. Como era vitoriosa a democracia quando eu disputava com o Fernando Henrique Cardoso, com o Serra, com o Alckmin. Quem começou a atrapalhar isso foi o Aécio, na campanha contra Dilma, e depois alguns setores dos meios de comunicação que resolveram tentar destruir a democracia, negando a política. Mas se o Ciro for para o segundo turno, será uma vitória exuberante da democracia. Sabe? Não. Eu só acho que a gente não pode ter nunca mais um fascista na presidência desse país, porque nós precisamos consolidar o processo democrático brasileiro. Presidente, muita gente que se beneficiou dos programas sociais do seu governo engrossa hoje as fileiras do antipetismo e do bolsonarismo. Como o senhor analisa esse fenômeno? O que deu errado aí? Rita, primeiro, quando você faz política pública, que você está no governo, você não faz política pública com a obrigatoriedade da pessoa votar em você. Veja, eu acho muito engraçada essa discussão do antipetismo. Eu não sei se o liberal faz pesquisa. Se o liberal fizer pesquisa, vamos pedir para o liberal colocar uma pergunta assim: qual é o partido da sua preferência? Você sabe o que vai acontecer, Rita? O PT vai aparecer em primeiro lugar com mais de 20% e o segundo partido vai ter menos de 2%. Peça para o pesquisador que fizer pesquisa para o liberal colocar essa pergunta: qual é o partido de sua preferência? Porque o PT aparece em todas as pesquisas como o partido de maior preferência nacional, numa distância muito longe do segundo colocado. Porque no Brasil quase que não existe partido político, Rita. O que você vê não é partido político, o que você vê é um amontoado de gente para disputar a eleição. O único partido que existe de verdade no Brasil é o PT. O restante é cooperativa de deputados para disputar a eleição. Então, veja, é verdade que pelo PT ser o maior, o PT também tem inimigos, tem adversários. Sabe? Mas pega a tabela de rejeição para você ver entre os partidos políticos. Essa história do antipetismo é uma falácia criada pelos adversários do PT. Eu poderia dizer, tem o anti-Tucano, tem o anti-PMDB, tem o anti-PL, tem o anti-PRB. Esses partidos nem aparecem nas pesquisas. Se você perguntar numa pesquisa o nome dos partidos políticos, as pessoas talvez lembrem de 2 ou 3. Talvez as pessoas lembrem do PT, do PMDB, aí em Belém, quem sabe, lembre do PSOL, porque o Edmilson é o prefeito da cidade, mas as pessoas não se lembram dos partidos políticos nesse país, Rita. E as pessoas lembram do PT. Se você fizer pergunta no Iapoc e fizer pergunta no Chuí, você vai saber que todo mundo sabe que existe o PT e que o PT é um partido político. Então, se você tem antipetista, você tem mais pró-petista também. Então, essa história do antipetismo é uma falácia dos adversários. Quando um cara do PRB fala assim para mim, um cara do PL fala, mas e o antipetismo? Pergunta se o partido dele existe para o eleitorado. Não existe. Então, o que nós temos que ter em conta, Rita, é que o PT é muito grande. E, obviamente, que pode ter eleições que o partido perde, que o partido não tem voto, o partido erra, sabe? Mas o PT sempre foi muito forte, inclusive no estado do Pará. O fato de não ganhar uma eleição ou outra, sabe, não demonstra que o partido é fraco, demonstra que naquela eleição o partido não escolheu a pessoa ideal para ser candidato ao cargo. E talvez o partido não tenha feito o programa correto e a disputa correta. Mas o PT é um partido muito forte.
Eu lembro, Rita e Daniel, que foi no estado do Pará, em Belém, que em 89 eu descobri que eu ia para o segundo turno, porque eu tinha saído do Piauí, eu fui para o Pará fazer um comício, tinha tanta gente, que o bombeiro foi obrigado a ser acionado para vir jogar água, porque era muito calor, era muito sol. E eu saí de Belém com a certeza que eu ia para o segundo turno na eleição de 89, e foi exatamente o que aconteceu. Presidente, a gente quer avançar um pouquinho, mas ainda 2022, essa semana aqui, acho que, se não me engano, ontem, o presidente Jair Bolsonaro comentou que está muito preocupado da eleição no que vem, questão do voto impresso, de uma possível fraude, que ele está antecipando um problema. O senhor podia comentar também, responder sobre isso? Você consegue ler essa manchete aqui, ô Daniel? Você consegue ler essa manchete aqui? Agora focou. Uhum. Lê. Você percebe o seguinte: Bolsonaro mentiu 3.151 vezes desde que assumiu a presidência e pode entrar para o Guinness Book como o presidente mais mentiroso do mundo. Isso aqui é um observatório, sabe, da mídia feita desde que o Bolsonaro tomou posse. Diz a matéria que ele conta, em média, 4 mentiras por dia. Eu não conheço na história da humanidade, a não ser o Trump e a não ser o Bolsonaro, alguém que sente prazer de mentir. Alguém que, entre uma verdade e uma mentira, prefere sempre a mentira. E ele mente com a maior disfarçatez. Ele sente como se ele não soubesse que era mentira. Então, eu acho que nós temos que ter claro, e muito claro, que nós precisamos recuperar o nosso país. Sabe, esse país era motivo de respeito, era motivo de orgulho no mundo. Esse país era tratado com muita decência. Eu fui, Daniel, o único presidente da República do Brasil que participei de todas as reuniões do G8. O Brasil, na COP15, em 2009, na Dinamarca, o Brasil virou referência mundial de preservação ambiental. Nós assumimos a redução do desmatamento e reduzimos 80% o desmatamento. Sabe, nós queremos preservar a Amazônia não como um santuário. Nós queremos preservar a Amazônia pela riqueza da sua biodiversidade, pela gloriosa força que tem o ecossistema de 360 milhões de quilômetros quadrados de floresta amazônica, da Amazônia Legal, para que a gente utilize a biodiversidade daquilo como uma forma de desenvolver riqueza para o nosso país. A indústria de fármaco, a indústria de cosméticos, ou seja, você pode fazer 1 milhão de coisas, sem precisar desmatar. Fui eu que assinei o acordo Brasil, Noruega e Alemanha para criar o fundo para que a gente pudesse ter ajuda para ajudar a pesquisar e a desenvolver a preservação da Amazônia. É preciso que a gente lembre que esse país já foi muito melhor. Esse país já foi muito mais democrático, esse país era muito respeitado. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil era respeitado pela China, pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela França, pela Espanha, por Portugal, pela Indonésia, por todos os países africanos. O Brasil era bem recebido em todo lugar. E, de repente, o Brasil vira um paira que ninguém quer receber um presidente, ninguém quer conversar com o presidente, ninguém quer tirar fotografia com o presidente. Como é que pode um país de 220 milhões de habitantes ser tratado como se fosse paira da sociedade? Porque temos um homem que não gosta de dizer a verdade, temos um homem que gosta de mentir, temos um homem que não gosta do seu vizinho, vive brigando com a Argentina, vive brigando com a Venezuela, ele vive brigando com todo mundo. Sabe, como é que pode o Brasil não suporta isso, Daniel e Rita? O Brasil não suporta, o Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de um presidente que seja respeitado no mundo inteiro. Sabe, o Brasil precisa trazer muita gente para visitar e conhecer o Brasil.
O presidente do Brasil precisa viajar para vender as coisas que o Brasil é capaz de produzir lá fora. Sabe, então, eu sinceramente quero te dizer, Daniel, que eu vou jogar tudo que eu posso jogar até o último minuto da minha vida para restabelecer a democracia e melhorar a vida do povo pobre desse país. Presidente, vamos falar um pouquinho da Amazônia. Durante os seus 8 anos de governo, o senhor fez um governo também focado em grandes obras para a região, como o Belo Monte, que esse é um modelo muitas vezes criticado pelos ambientalistas, pelas populações tradicionais. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho qual a sua visão hoje para essa região e como que o senhor avalia a presença dessas grandes obras de infraestrutura, algumas que ainda não deram os resultados esperados em termos de desenvolvimento para a população nativa. Rita, se você acompanhou a construção de Belo Monte, o projeto foi desenhado no meu governo e começou a ser construída já em 2011. Mas deixa eu dizer uma coisa que você pode constatar. Eu sei que tem gente que critica. Agora, a verdade é que Belo Monte só começou a ser construída depois que foi feito um acordo com todas as organizações sociais. Eu não tenho aqui de cabeça, mas você tem, certamente o liberal tem, a quantidade de bilhões que nós colocamos para poder construir os compromissos sociais com o povo, sabe? Por conta da construção de Belo Monte. E ainda mais, nós fizemos uma hidrelétrica fio d'água, ou seja, aquela hidrelétrica que não precisa de um lago para não mexer com o meio ambiente. A cheia de Belo Monte maior é quando chove, que o rio está cheio. Nós tivemos todos os cuidados para fazer, fizemos todos os acordos que precisavam ser feitos com todos os movimentos sociais. Se você perguntar para mim agora, Lula, você sabe se está funcionando? Eu não sei, Rita, não sei. Mas eu espero, quando eu for aí, saber e perguntar o que aconteceu, porque tudo foi feito de acordo com a comunidade, tudo. Sabe, foram vários acordos, várias reuniões. Eu me reuni com o bispo, me reuni com o Ministério Público, me reuni com o índio, me reuni com o pescador, me reuni com o sindicalista, me reuni com o MAB, sabe, num total respeito, porque a hidrelétrica não era para mim. A hidrelétrica era para produzir energia para esse país. E ela está pronta e produzindo energia. A BR-163, sabe, que nós começamos a fazer, ou seja, foi uma pena que a gente não pôde inaugurar, porque ela ficou pronta só agora. Mas era uma rodovia necessária, complicada, sabe? E ela foi feita. A hidrovia de Tocantins era complicado fazer, nós fizemos. Agora, eu acho que todas essas obras são obras importantes para o estado do Pará. Como agora fazer ferrovia é importante para o Pará, fazer mais rodovia é importante, mas a obra mais importante que nós temos que fazer no Pará é cuidar do povo do Pará, é dar comida ao povo, é dar emprego ao povo, é dar assistência médica ao povo, é dar segurança ao povo, é dar escola para esse povo, dar acesso à cultura para esse povo. Esse povo está querendo voltar a ter o direito de ser feliz. Isso não é contraditório com as obras que você tem que fazer para a infraestrutura do Estado. Não é incompatível. O importante é que você tem que fazer os dois. Eu lembro, Rita, que quando nós lançamos o programa Fome Zero, tem um jornalista importante, que eu não vou citar o nome, que ele dizia que eu deveria primeiro fazer as pontes que faltavam para o Brasil, os viadutos. Eu dizia, não, o povo não come cimento, o povo não come concreto, o povo come feijão, arroz, farinha, pão. Sabe, quando eu encher a barriga do povo, nós vamos fazer tudo isso e o povo vai estar muito mais forte para poder trabalhar quando ele tiver comido. Então, é plenamente possível, Rita, você compatibilizar obras, sabe, de infraestrutura de grande peso para o Estado e obras sociais para resolver o problema do povo mais pobre, que quer morar bem, que quer trabalhar, que quer ter salário, que quer ter estudo, que quer ter segurança, que quer ter acesso à cultura, ao lazer. Sabe, não é difícil fazer isso.
Hoje eu posso dizer, Rita, olhando para você e para o Daniel, que a coisa mais fácil num país é cuidar do pobre. A coisa mais difícil é cuidar do rico. O pobre, quando precisa de você, que recebe R$10, ele vai comprar comida. O rico, quando recebe 1 bilhão, vai comprar dólar. Sabe? Então, é importante a gente ter em conta para quem que a gente quer governar o país. Embora você tenha compromisso com todos, é importante, inclusive, que os empresários tenham compromisso. Eu não sei como é que um empresário pode chegar em casa de noite com a fartura de comida que tem na casa dele, com a fartura de sofá que ele tem para sentar, com a fartura de tudo que ele tem. Ele dorme tranquilo, sabendo que do lado da casa dele tem muitas pessoas, crianças que vão dormir sem comer. Crianças que vão dormir sem tomar um copo de leite, pessoas que não almoçaram e que não jantaram, pessoas que estão dormindo na rua. O que eu quero é humanizar essa gente para que todos saibam que cuidar dos pobres não é uma tarefa apenas do governo, é uma tarefa da sociedade. E é por isso que eu defendo que os ricos paguem mais imposto para poder fazer política social para os mais pobres. Presidente, ainda sobre esse tema, você citou agora há pouco a hidrelétrica de Tucuruí, e foi feito realmente nas reclusas de Tucuruí que viabilizou em parte a hidrovia do Araguaia-Tocantins, só que ainda está faltando o Pedral do Lourenço, a velha história do derrocamento do Pedral do Lourenço. Esse é um dos temas que tem muita discussão, e aí também volta para a BR-163, que tem um projeto de concessão de um trecho da BR-163 que também é discutido. Então, assim, o Estado brasileiro tem condições, de fato, de fazer essas obras que são discutidas há muito tempo? Ou é preciso fazer algum tipo de parceria? Como é que você enxerga isso para a Amazônia? Daniel, nenhuma obra dessa de infraestrutura é uma obra, sabe, necessariamente que o Estado tem que fazer e que o Estado tem que administrar. O Estado pode fazer PPP, o Estado pode fazer concessão para que as empresas administrem, para que as empresas façam. Acontece que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Muitas vezes as obras só saem porque o Estado tem competência e tem coragem de fazer, e depois que o Estado faz, o Estado pode fazer concessão se as pessoas pagarem aquilo que o Estado gastou. É plenamente possível, necessariamente não tem que ser o Estado. Se uma rodovia BR-63 ela for pedagiada e o dono que compra ela conseguir sobreviver e fazer a manutenção, ótimo, não precisa o Estado cuidar. Sabe? O Estado vai fiscalizar se as pessoas estão cumprindo o contrato. Não é uma questão de princípio. O que o povo precisa é ter a obra pronta. Sabe? Depois da obra pronta, é preciso ter a manutenção. Se o Estado não tem condições de fazer a manutenção, ele pode fazer uma concessão para que alguma empresa possa administrar, cumprindo um contrato e que o governo seja o fiscalizador da obra. Presidente, qual a sua posição sobre a privatização da Eletrobras e de outras áreas, de outras áreas da infraestrutura, como aeroportos, por exemplo? Olha, eu acho, Rita e Daniel, um crime contra o patrimônio nacional a gente privatizar a Eletrobras. Até porque a Eletrobras é o dedo do Estado como indutor e como controlador do sistema elétrico nesse país. Porque, veja, foi no governo do Lula e da Dilma que a gente conseguiu fazer uma expansão e, praticamente, nós começamos a fazer com que a iniciativa privada participasse, sabe, de construir as hidrelétricas, de construir as termoelétricas a gás, de construir as termoelétricas, sabe, mesmo a óleo diesel, que a gente preferia que não fosse construída, os leilões de energia eólica, sabe, de energia solar, tudo isso começou em 2004. E a iniciativa privada tem participado com muita vantagem, porque são acordos de longo prazo. Sabe, se você pegar os dados do problema energético no Brasil, você vai perceber a quantidade de coisas que aconteceram no nosso governo. Quase tudo foi montado no nosso governo. A quantidade de hidrelétricas que foram feitas. No mesmo período, a gente fez Belo Monte, Santo Antônio e Giral.
fora outras grandes hidrelétricas que foram feitas no país, nós quase que dobramos a quantidade de megawatts que o Brasil produzia. Sabe? E a iniciativa privada fez muita coisa nesse país, por isso não precisava. Eu vou dizer uma coisa para vocês hoje, no dia 2 de julho de 2021, que eu quero que vocês anotem. Daqui a 3, 4 anos nós vamos conversar e vamos ver como é que está o preço da energia para os empresários, para o povo trabalhador desse país e para o consumidor. Vai estar muito mais caro. Vai estar muito mais caro. Porque só podemos fazer o Luz para Todos, porque o Estado assumiu a responsabilidade de um investimento de quase 20 bilhões de reais, porque não tem empresário socialista que vai levar luz elétrica na cara do povo pobre de graça. Só o Estado é que pode garantir que as pessoas recebam energia elétrica barata e, se for necessário, de graça. A gente fazia ligações para o povo sem cobrar nada. Às vezes a gente tinha que andar com um porte 160 quilômetros no Rio Amazonas para a gente poder colocar energia na casa das pessoas. Se o Estado não faz isso, nenhuma empresa privada faz. Por isso eu acho um crime contra a soberania nacional, contra os interesses do povo brasileiro, a privatização da Eletrobras. Eu estava no mudo aqui. Presidente, então tá. Ainda sobre a Amazônia, a gente acaba, é um tema que é recorrente aqui no Estado, a necessidade de verticalizar, né, a indústria mineral aqui do Estado, a indústria paraense. Já tem um esforço nesse sentido, mas a gente sempre lembra, por exemplo, da siderúrgica de Marabá, que também é da tua memória. Qual um esforço que o governo federal pode auxiliar mais nesse sentido, você imagina? Daniel, eu vou te contar como um ser humano, um brasileiro. Eu briguei muito com o Roger Agnelli, quando ele era presidente da Vale, para que a gente fizesse uma siderúrgica em Marabá. A minha briga com o Roger Agnelli era porque eu não admitia que a Vale só soubesse exportar e não fizesse o processo de transformação aqui no Brasil de uma parte de minério de ferro, para colocar valor agregado no produto, para que a gente pudesse gerar mais capacidade de produção de aço. Por isso é que eu fui fazer a inauguração da pedra fundamental da hidrelétrica da usina de Marabá, e no projeto estava compromissado fazer uma ferrovia ou fazer o transporte marítimo até o porto em Belém. É uma pena que eu saí da presidência e o Roger morreu, e eu não sei como é que está esse projeto. Mas era importante que o Estado do Pará não servisse apenas, para ser vítima dos buracos feitos pela Vale. Era importante que, quando a Vale deixasse de explorar a serra, a gente tivesse, emprego, tivesse uma cidade industrial, e ela pode ser a fomentadora disso. Lamentavelmente, o que prevalecia na cabeça dos dirigentes da Vale na época, e daí a minha briga com o Roger, uma figura que eu tenho saudade porque era uma pessoa que gostava do debate, ou seja, era que a ideia da Vale era o seguinte: nós não podemos competir com os nossos clientes. Sabe aquela ideia? Eu não vou produzir siderúrgica porque a China tem siderúrgica. Olha, eu não quero saber se a China tem para eles, eu quero saber para nós. E, lamentavelmente, não conseguimos concluir a siderúrgica, mas eu tenho desejo de ir ao Pará e até Marabá, ver o que aconteceu, conversar com as pessoas, porque eu acho que a gente deveria retomar a possibilidade de construir uma siderúrgica em Marabá. Presidente, eu queria falar um pouquinho de relações do seu governo e o senhor fora do governo com a imprensa. Como é que o senhor avalia essa relação? Como foi a relação do governo Lula com a imprensa, depois, durante o processo, e depois na prisão, agora? Como é que o senhor avalia essa relação? Ô, Rita, eu fico pensando, as pessoas que não gostavam de mim, porque dizia que eu não tratava bem a imprensa, como é que estão agora convivendo com o Bolsonaro?
Eu acho que nós tivemos alguns momentos do comportamento da imprensa. A imprensa, ela teve um momento que era um pensamento único em defesa do governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, quando eu ganhei as eleições, ela virou um pensamento único contra o meu governo. Sabe? Mesmo assim, eu nunca briguei com a imprensa. Porque, sabe o que eu acho, Rita? Eu acho que quem tem que julgar a imprensa não é o presidente da República. É o leitor que vai julgar o jornal, sabe? É o leitor digital que vai julgar o que vocês escrevem na imprensa digital. É o leitor, sabe? É o telespectador que vai julgar o que vocês fizerem na televisão. É o ouvinte que vai julgar o que vocês produzirem no rádio. Não sou eu. Então eu acho que quanto mais sério, quanto mais credibilidade a imprensa tiver, mais ela vai ser respeitada pela sociedade. Quanto menos credibilidade ela tiver, menos ela vai ser respeitada. Eu acho que houve um processo de criminalização, sabe, do PT e com relação a mim. Você sabe que durante todo o processo, nunca uma imprensa qualquer perguntou para mim se a gente era inocente ou não. Nunca entrevistaram meus advogados. No máximo, davam uma notinha, era 20 minutos de acusação e davam uma notinha de 30 segundos que o meu advogado fazia. Como eu tinha certeza do que ia acontecer nesse país, como eu tinha convicção da minha inocência, a verdade foi restabelecida. Ainda não 100%, mas eu ainda vou brigar para ser 100% restabelecida. E eu continuo dizendo a você, Daniel, e a você, Rita, que para mim imprensa boa é aquela que escreve o fato, aquilo que aconteceu verdadeiramente. Se eu estou de paletó cinza, vocês têm que dizer que o Lula deu uma entrevista de paletó cinza. Pode dizer que é feio, pode dizer que é barato, pode dizer que eu comprei no brechó, digo o que vocês quiserem, mas eu estou de paletó cinza. O que você não pode é dizer que eu estou de paletó vermelho, porque aí é uma mentira. Então, quando a imprensa publica o fato como ele aconteceu, eu acho que a imprensa está cumprindo o seu papel extraordinário. Se tem um pensamento do empresário do jornal, sabe, que não concorda com o governador, que não concorda com o prefeito, ele coloca isso no editorial. O que não pode é colocar na notícia, o que não pode é mentir a notícia, o que não pode é desvirtuar os fatos. E eu fui muito vítima disso, Rita. Fui muito vítima disso. E posso te dizer o seguinte, eu aprendi a conviver com isso. E tem uma coisa engraçada, quando alguém escreve um artigo, sabe, contra a figura do Lula, sabe, achando que eu vou ficar nervoso, ele termina ficando nervoso porque eu não leio. Então a coisa pior para alguém que escreveu um artigo falando mal de você, Rita, é saber que a Rita não leu o artigo que o cara escreveu falando mal dela. Sabe, porque se você ler, você vai ficar com azia, você vai ter refluxo, você vai ter insônia. Então é o seguinte, eu gosto de respeitar as pessoas e gosto de ser respeitado. Eu sou um defensor da democracia, porque foi graças à democracia que eu cheguei à presidência da República. Sabe? Por isso é que eu amo a democracia. A democracia me permitiu que um pernambucano retirante chegasse a São Paulo e virasse presidente da República, numa república em que estava habituada apenas a elite econômica e intelectual a governar. Sabe? Então, eu posso dizer para você, Rita, o seguinte, olha, eu não me incomodo mais. Eu aprendo a conviver com as críticas com muita normalidade, sabe? Você não será melhor ou pior para mim em função do que você falou. Pode ter certeza que eu aprendi a respeitar isso e sou um homem hoje que não tem espaço, aos 75 anos de idade, não tenho espaço para carregar ódio nem na minha cabeça nem no meu coração. Não existe espaço. Não existe espaço para bater boca com coisas sem interesse. Cada um pense de mim o que quiser, cada um fale de mim o que quiser, sabe? Que eu não vou ficar batendo boca, não vou fazer o jogo rasteiro de ninguém.
Aí eu vou levar a minha vida. Eu tenho um propósito. Eu, se for candidato, quero provar que esse país vai voltar a ser um país feliz. As pessoas vão comer, as pessoas vão tratar dos seus dentes, as pessoas vão ter acesso a médico, as pessoas vão ter acesso à escola, as pessoas vão ter acesso a uma melhor qualidade de vida. É isso que eu quero. O resto é secundário. Desculpa ele interromper, presidente. Eu ia passar fazer uma pergunta aqui, mas a Rita acho que tinha, né, Rita? Então vou pôr no meu mudo aqui. Eu queria só perguntar se ele mudaria alguma coisa nessa relação, um terceiro mandato, se tem alguma coisa que corrigiria. Olha, certamente tem muita coisa nova para acontecer no país. Obviamente que eu não posso, se voltar a ser presidente da República, fazer apenas as coisas que eu fiz, é preciso fazer melhor. É preciso atualizar, aplicar inovações nas coisas que nós fizemos, é preciso pensar como arrumar emprego na era digital, como utilizar a Amazônia para ajudar no desenvolvimento, do crescimento da Amazônia, na geração de emprego e riqueza para a Amazônia, sem precisar desmatar. Não é necessário desmatar mais nada na Amazônia. Se você quer plantar cana, se você quer criar gado, tem terra degradada nesse país que você pode reutilizar. É uma bobagem imensa você dissociar a necessidade de crescimento, sabe, com desmatamento, não. Sabe, você manter a floresta em pé é um benefício para o crescimento econômico que você deseja. Hoje, nesse mundo globalizado, se o Brasil quiser produzir etanol, o Brasil tem que produzir etanol em áreas degradadas. O Brasil não pode querer produzir no Pantanal, que eu tinha proibido em 2009. O Brasil não pode querer desmatar a Amazônia, nem para criar gado, nem para produzir cana. Temos áreas degradadas ao monte, é preciso respeitar o zoneamento, o zoneamento, sabe, o agroflorestal. Sabe, a única coisa que eu queria pedir para as pessoas é o seguinte, gente, hoje preservar a floresta, preservar o meio ambiente, cuidar do ecossistema todo, sabe, explorar a biodiversidade que nós temos, talvez seja mais rentável do que criar uma cabeça de gado em algumas áreas. Sabe, nós já temos gado demais, nós já temos áreas degradadas demais, vamos trabalhar para recuperar essa área. É tão mais saudável. E vamos utilizar essa preservação como uma forma de você arrecadar dinheiro dos países ricos para que eles nos ajudem a explorar cientificamente a riqueza que nós temos na Amazônia. É preciso levar mais pesquisadores. Sabe, quem sabe pesquisadores do mundo inteiro trabalhando sob a orientação de pesquisadores brasileiros para que a gente possa extrair todo o potencial fantástico e desconhecido da biodiversidade da Amazônia. Sabe, eu acho que nós temos que pensar diferente, e o que eu vou fazer, na verdade, Rita, é envolver a sociedade da região num grande debate para a gente discutir qual é o modelo de desenvolvimento que nós precisamos para a Amazônia. Qual é o modelo que nós precisamos para combinar a preservação ambiental com a capacidade de produzir as coisas que o povo necessita e gerar os empregos necessários. Presidente, a gente já está caminhando para encerrar, a gente até passou um pouquinho de tempo e, mais uma vez, registrar, agradecer toda a tua equipe de assessoria e você também, que deixou totalmente aberto. A gente já passou um pouco da 1 hora prevista, mas tem muita coisa para falar, mas vamos caminhar para encerrar. Você falou rapidamente aí sobre cana na Amazônia, e a gente se lembra que teve um decreto, como você citou, de 2008, 2009, que proibia o plantio de cana na Amazônia. Isso foi revisto agora, recentemente, pelo governo Bolsonaro, em área já degradada. Essa seria uma mudança, talvez, de postura ou de visão tua em relação a esse tema na Amazônia? Olha, veja, a minha ideia é o seguinte, nós temos um zoneamento agroecológico, nós temos um zoneamento agroflorestal, nós temos que imaginar, Daniel, que possivelmente a preservação seja a melhor forma de gerar oportunidade de desenvolvimento econômico para a região. A única coisa que eu acho é que é importante a gente envolver a sociedade, a academia,
a ciência, os trabalhadores, os índios, os pescadores, os empresários, para a gente discutir qual é a forma mais saudável, qual é a forma mais rentável e qual é a forma melhor, sabe, para a gente desenvolver, levando em conta a necessidade da preservação da floresta amazônica. Sabe, eu vou repetir, eu não sou defensor de transformar a Amazônia, sabe, num santuário da humanidade. Eu sei que moram 20 e poucos milhões de habitantes na região. O que eu quero é trabalhar com a sociedade para que a gente discuta qual é a melhor forma para a gente fazer desenvolvimento na região. Sem fazer queimada, sem desmatar, sem levar em conta a riqueza da biodiversidade. O que a gente pode conquistar com pesquisa naquela região. E depois, para criar gado, você tem áreas degradadas ao monte, para plantar cana, você tem área degradada ao monte, e tem que levar em conta que o mundo desenvolvido está cada vez mais exigente, está cada vez mais, sabe, olhando para o Brasil com carinho. Se o Brasil fizer bobagem, se o Brasil continuar queimando, se o Brasil continuar desmatando, se o Brasil continuar invadindo terra indígena, sabe, se o Brasil continuar desrespeitando aqueles que foram os verdadeiros donos do Brasil, ou seja, o Brasil vai pagar um preço muito caro no comércio internacional. Por isso eu acho, Daniel, que é só ter cuidado. Sabe, nós temos que fazer isso de forma civilizada, em torno de uma mesa, ouvindo a ciência, ouvindo os trabalhadores, ouvindo os índios, ouvindo os pescadores, sabe, ouvindo quem quer contribuir para um processo de desenvolvimento maduro, rentável, mas que leve em conta que o planeta precisa ser preservado. Os ricos já estão construindo ônibus, já estão pensando em ir para Marte, já estão pensando em ir para a Lua, já estão pensando... Lembre-se de uma coisa, Daniel, a Terra é explorada há milhares de anos. O planeta, sabe, e o espaço é explorado há apenas 60 anos. Sabe? E veja o que nós já conseguimos avançar com a nossa entrada no espaço. Veja o significado da internet, veja que loucura é essa. Então é o seguinte, imagine mais 100 anos de exploração do espaço, mais 200 anos, o que pode acontecer? Daqui a pouco até você, Daniel, tem idade para ter uma casinha para descansar na Lua. Sabe? Você é novo ainda, eu não sei, te terei. Sua cara. Talvez eu queira ir para o céu direto, mas de qualquer forma, meu caro, eu acho que nós temos que levar em conta o seguinte, nós temos que pensar o Brasil com mais maturidade. A coisa é tão séria, Daniel, que quando eu era presidente e que eu fiz o decreto proibindo plantar cana no Pantanal, a única, que era a entidade representativa dos plantadores de cana-de-açúcar, sabe, era favorável ao meu decreto. Eles eram favoráveis. Agora, quem é o troglodita que é contra? Só pode ser um troglodita como o Bolsonaro, que vive de destruir. O Bolsonaro me parece que não aprendeu na vida a ouvir a palavra construir, a ouvir a palavra preservar. Tudo para ele é ofensivo. Deus me livre se a Rita fizesse uma pergunta para ele, eu ia detonar ela na tribuna. Sabe? Você nem se fala, Daniel. Então, o que eu acho é o seguinte, gente, o Brasil precisa voltar a ter paz. E eu queria dizer ao povo do Pará isso, Daniel. O povo quer trabalhar, o povo quer ganhar seu salário dignamente, sabe? O povo quer que o seu filho vá para a escola, as pessoas querem almoçar, jantar e tomar café todo dia, as pessoas querem morar dignamente. Eu lembro do que significou o salário defeso que nós fizemos aí no estado do Pará, e foi aí que surgiu muitas das políticas nossas para defender os pescadores artesanais e mesmo os pescadores empresariais. Então é isso, Daniel, sabe? É construir um Pará melhor, é possível. Discutir um novo desenvolvimento para o Pará
É chamar o governador, chamar os prefeitos, chamar os políticos, os empresários, os trabalhadores, os índios, todo mundo que quiser, está aqui. O Pará não é de ninguém, o Pará é do povo. Então vamos encontrar uma solução para esse Estado. É assim que a gente vai mudar esse país. Presidente, eu vou fazer só mais uma e passo para a Rita para a gente encaminhar, mas é que estava na outra, entrou esse outro assunto. Mas é importante a gente saber também como que você pretende a retomar a discussão, que acho que é uma discussão bastante saudável sobre a regulamentação da mídia, aquela discussão que iniciou no teu segundo mandato, e aproveitando, se você acha que tem uma atualização, como você falou, de internet, tem países como, por exemplo, a Austrália, que já está cobrando que grandes empresas, né, Facebook, Google, de Big Tech, paguem por notícias produzidas pelos veículos de comunicação dos países. Então, acho que é uma discussão saudável e que eu ouvi um pouco a tua visão sobre o assunto. Daniel, eu acho que ninguém deveria se opor à regulamentação dos meios de comunicação. A última regulamentação que nós tivemos foi em 1962. Era quase na época dos dinossauros ainda. Veja, o que o PT fez quando eu estava na presidência? Nós fizemos um congresso. Participaram quase 3 mil pessoas. Participou canal de televisão importante, participou tudo que é comunidade, rádio comunitária, participou muita gente. Fizemos uma proposta, essa proposta ficou para que no governo da Dilma fosse enviada ao Congresso Nacional. Não foi enviada ao Congresso Nacional, não sei porquê, mas nós temos que retomar essa discussão. Nós temos que regulamentar, sabe, o uso da internet, sabe, porque a gente não pode permitir que uma coisa que foi criada para o bem da humanidade se transforme num antro de mentiras. O que o Trump fez nos Estados Unidos, o que o Bolsonaro fez aqui no Brasil com fake news, sabe, a gente fala rede social, mas tem muito dessa rede social que de social não tem nada. Você sabe disso? A quantidade de mentiras, a quantidade de pregações, gente ensinando pessoas a fazer coisas erradas. Então é preciso regular, sem que haja nenhuma possibilidade de censurar. O que é preciso é regular numa discussão feita pela sociedade, com os empresários, feito no Congresso Nacional, sabe? Para acompanhar o desenvolvimento que aconteceu na área da comunicação. Eu não vejo nenhum problema nisso. Presidente, minha última pergunta, muita gente tem curiosidade, eu também, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como foram os seus dias na prisão. A gente sabe que o senhor leu muito, escreveu, recebeu visitas, mas antes o senhor tinha sido presidente, né, o cargo mais importante do Executivo brasileiro, viajou o mundo inteiro, conheceu personalidades e, de repente, está lá em Curitiba, enclausurado. Como é que foi isso? Batia solidão? O senhor teve depressão em algum momento? Como é que foi esse processo? Rita, eu fui vítima de uma coisa chamada lawfare, ou seja, a utilização do poder judiciário, sabe, junto com a imprensa para criar os criminosos. Isso é um pouco o resultado da Operação Mãos Limpas na Itália. E quando começou o meu processo, Rita, eu fui aconselhado muitas vezes a sair do Brasil. Eu fui aconselhado a ir para uma embaixada e eu tinha tanta certeza que eu ia provar a minha inocência que eu falei, não, eu não vou sair do Brasil. Eu vou para a prisão, sabe? E de lá é que eu vou provar as mentiras que foram contadas a meu respeito. Eu nunca tive depressão, Rita, porque eu não nasci para ter depressão. Eu não nasci. Quem come pão pela primeira vez com 7 anos de idade, como eu comi. Quem passou muitos dias sem comer, como eu passava com a minha família. Quem viajou 13 dias de pau de arara de Garanhuns a São Paulo, não tem direito de ter depressão. Sabe? Nós temos que lutar contra a depressão para sobreviver. E contra a depressão você precisa ter paz, ter harmonia, você precisa ter felicidade. Então, eu teve um momento de tristeza, que foi o momento que não deixaram eu ir no enterro do meu irmão mais velho. Na verdade, a decisão da justiça é que meu irmão deveria ir no caixão me visitar, sabe? Eu achei aquilo uma aberração, a morte do meu neto. E eu tinha muita tristeza porque eu sabia que a situação fora da minha cela estava pior para o povo brasileiro. E o que me encorajou, Rito, foi a vigília.
Aquelas pessoas na vigília, 580 dias com sol, com chuva, com frio, aquelas pessoas recebendo visita do mundo inteiro, políticos, advogados, artistas do mundo inteiro e do Brasil inteiro, delegações do Pará foram para lá me visitar, ou seja, aquilo me estimulava a não ficar desanimado. Muitas vezes as pessoas que iam me visitar entravam lá triste, quase que chorando, e as pessoas saíam de lá estimuladas, porque o meu papel era estimular as pessoas, dizer para as pessoas que não tinha nenhuma razão para ficar de cabeça baixa, sabe, que era importante a gente continuar lutando. Eu tinha uma causa e tenho essa causa. A minha causa é recuperar o Brasil. A minha causa é garantir, sabe, uma boa qualidade de vida para o nosso povo. A minha causa é tentar criar mais condições do povo pobre estudar. Eu, quando vejo um povo pobre na universidade, eu fico numa alegria imensa. Então, quem tem uma causa como a minha não entra em depressão. Tá? Quem tem uma causa como a minha não entra em depressão. Então, é o seguinte, estejam preparados, porque se eu decidir ser candidato, vou ser candidato e, com o apoio do povo brasileiro, nós vamos ganhar essas eleições e restabelecer a democracia neste país. Pode ter certeza disso, Rita, pode ter certeza, Daniel. Eu ainda vou encontrar com vocês aí em Belém, sabe? Quem sabe fazer uma nova entrevista ao vivo, sabe? Para ser uma coisa olho no olho, de verdade, sabe? E aí a gente poder falar um pouco mais sobre o Pará. Perfeito, presidente. Então, mais uma vez, agradecendo muito, Rita, obrigado pela parceria de sempre, foi bem legal. Presidente, fique à vontade aí para o paraense estar te ouvindo, o povo da Amazônia. Eu queria, Daniel, primeiro deixar um abraço para o governador Helder Barbalho, para o senador Jair Barbalho, para o senador Paulo Rocha, para o nosso prefeito Edmilson Rodrigues e o nosso vice Edilson Moura, para os deputados federais, o nosso querido Ayrton e o Beto Faro, para os nossos deputados estaduais Carlos Bordalo, Dilvanda Faro e Dirceu Tencale, não sei, aqui não estou enxergando, o senador Paulo Rocha e o nosso presidente do PT do Pará, o deputado, que é o deputado Beto Faro, e o nosso presidente de Belém, Abira Rodrigues. Sabe, eu quero dizer para vocês que é uma alegria falar com vocês. Eu estou com muita saudade de ir ao estado do Pará. Eu tenho um amor profundo por esse estado, porque eu sempre fui tratado com muita decência e com muito respeito, independentemente de quem era o prefeito da cidade e de quem era o prefeito. Eu lembro que quando nós fomos liberar dinheiro para facilitar aquela rodovia, ou não sei o que é, aquela calçada na beira do rio ali, que o prefeito parece que era do PTB, eu não sei se está pronta a obra, mas era uma obra bonita. Tinha gente que não queria que eu liberasse o dinheiro porque o prefeito era do PTB, e eu dizia, a obra não é para o prefeito, a obra é para o povo de Belém. Então nós vamos financiar. E eu espero que ele esteja pronto, e eu espero visitar quando eu for ao estado do Pará e a nossa querida Belém. Então um abraço, Daniel, um abraço, Rita. Quero agradecer a direção do Liberal e dizer para vocês que é o seguinte, eu não quero que ninguém goste de mim, eu quero que goste do Brasil e que garanta que o Brasil restabeleça a democracia, votando em alguém civilizado, alguém que gosta do povo e alguém que pensa no povo em primeiro lugar. Um abraço e um beijo no coração de todos os paraenses. Obrigado, presidente. Obrigado, Rita. Essa entrevista está disponível no liberal.com, a partir desse sábado, você que está nos assistindo, na íntegra, na versão impressa do O Liberal deste domingo e na segunda-feira nas rádios do Sistema Rádio Liberal, a partir de meio-dia. Obrigado a todos que acompanham até agora. Até mais.